Tudo bem, galera? Mais uma aula aqui para a Polícia Civil do Paraná. Vamos falar de segurança pública, item fundamental para sua prova. Se não decorou, tem que decorar o 144. Ainda mais porque sofreram algumas alterações aí final do ano passado, é quentíssimo para cair, tá certo? Então posiciona o seu material aí no artigo 144, tá? Posiciona aí no artigo 144. Enquanto você ajeita aí, eu desejo a você muita saúde e paz. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Muita energia para você, aquela energia boa para a gente começar bem essa bagaça, beleza? São uns 20 e poucos slides, então não é tão curta assim a aula não. Tá? Tem algumas questões para a gente dar aquela revisada, então fica bem firme pela importância da aula, tá? Eu vou tentar fazer uma aula inteira do 144 para não ficar quebrado, então talvez fique um pouco mais longa, valeu? Vamos lá? Então, tá lá. Segurança Pública, artigo 144. É dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tá? Aqui por causa do PowerPoint eu não tenho acesso, eu não vou conseguir grifar igual no PDF. Tá certo? Quer dizer, então marca aí, grifa aí, dever do Estado, aí faz um outro esqueminha, copia, até bom por causa daquela memória mecânica. É direito e responsabilidade de todos. Todos têm responsabilidade com a segurança pública, tá? Vai aparecer na prova dizendo que é só dever do Estado, só obrigação do Estado. É dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todo mundo. Então você não pode deixar sua casa largada, tudo aberto e tudo mais, porque é sua responsabilidade também. Tudo bem? Preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tá? Pergunta de prova: preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Outra coisa muito importante: o rol de órgãos da segurança pública, nós temos um rol taxativo. Vira e mexe cair isso em prova. O cara vai querer colocar alguma coisa, tá certo? Como sendo um rol da segurança pública, tá? Eu já vi em prova coisas fáceis, tipo dizendo que o Detran faz parte da segurança pública, mas já vi coisas mais complexas, por exemplo, Força Nacional de Segurança. Não. O rol é esse aqui, é taxativo, tá? Vai vir na prova dizendo que é exemplificativo. Não, o rol é taxativo, primeira coisa. Segunda coisa, se já era importante esse rol, agora essa parte em vermelho mais ainda, porque ele é da emenda 104, emenda 104. Agora eu não lembro se é novembro ou dezembro de 2019. Então é do finalzinho de 2019. Inclusive eu fiz isso em turmas tanto ano passado quanto esse ano. Turmas presenciais, tá certo? E aluno com material, vamos dizer assim, atualizado, material bom, material aí famoso e tudo mais. E óbvio que o cara não tinha o material, tá certo? Porque isso é muito recente. Então, dependendo quando ele adquiriu o material para estudar, principalmente aqueles alunos que já estavam estudando e tal, quer dizer, então ele tem um material bom, só que não está atualizado aí. Então, é fundamental você marcar aí. Então, quais são os órgãos de segurança pública? Primeiro, aqueles que você já tinha. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, olha que interessante, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, caso nosso, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Então, esses eram os órgãos, esses 5. Ou você pode dizer que é 6 porque dividir Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Só que agora veio essa Polícia Penal. Polícia Penal vai cuidar do presídio, tá certo? Então, só marca aqui, ó, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Aí o cara vai falar que é Polícia Penal só federal, tá? Ou só federal e estadual. No Distrito Federal também. Então, Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Ou ele pode botar uma Polícia Penal Municipal. Aí não. Então, o rol é taxativo, primeira coisa.
Segunda coisa, Forças Armadas não faz parte aqui. Já veio em prova falando que fazia. Não. Força Nacional de Segurança, não. Só que agora, muito importante, essa Polícia Penal. Polícia Penal Federal, Estadual e Distrital. Marcamos aqui, vamos dar mais uma olhadinha agora inteiro, tá? Valeu? Avançamos? Muito bem. Olha só. Perguntinha. O objetivo fundamental da segurança pública é exercido por meio das polícias federais, rodoviária federal, civil, militar, corpo de bombeiro militar. Primeiro, essa questão é anterior à emenda, então não tinha polícia penal. Mas é aquilo, não está errado de qualquer forma, está incompleto. E aí vamos depender da banca. Tá? A gente já deve ter passado em outra aula a questão assim, questão incompleta como correta, questão incompleta como errada. Se você tiver uma questão completa, colocando a polícia penal, aí tudo bem, aí isso aqui está errado. Mas isso está incompleto. Então esses órgãos aqui, Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e Corpo de Bombeiro Militar, são órgãos da segurança pública? Sim. Beleza? E ele cuida da preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Perfeito isso. Bacana? Correto? Avançamos? Que beleza. Então vamos para mais uma. Mais uma questão, ó. Força Nacional de Segurança, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. São órgãos da segurança pública? Não. Força Nacional de Segurança, não. Força Nacional de Segurança não, toma cuidado. É interessante, né, que a Força Nacional é composto de policial civil, policial militar, né, membro do Corpo de Bombeiro e tal, mas não a Força Nacional, os entes separados dela. Valeu? Toma cuidado aí. Pergunta da área policial. Valeu? Então vamos lá. Parágrafo 1º. Aqui você divide em 3 ou 4 partes. Primeira coisa do parágrafo 1º aqui, antes da gente entrar no inciso. No inciso 1 você pode dividir em 3 partes, mas antes de entrar nisso aqui, isso que serve para a Polícia Federal, serve também, serve para a Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal. 4 ideias. Quais são essas ideias? Marca aí, grifa aí. Pega o seu material e grifa aí. Instituído por lei. Tá? Lei. Órgão permanente. Mantido pela União, organizado e mantido pela União. Terceiro, estruturado em carreira. Lei, carreira, organizado e mantido pela União e órgão permanente. Serve para a Polícia Federal, Rodoviária Federal e Ferroviária Federal. Valeu? 3 ideias. Primeira delas, no inciso 1º, apura infração penal contra a ordem política e social. Então divide essa primeira parte. Se for uma infração, apurar a infração penal contra a ordem política e social é a PF. Tá? A segunda parte mais comum da atuação da PF, em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Então se envolve a União, é a PF que investiga. União, autarquias e empresas públicas. Aqui, presta atenção, marca uma coisa. Ele fala autarquia e empresa pública. Ele não fala toda a administração indireta. Fundação não é a PF e economia mista não é a PF. Por esse motivo, bens e serviços. Tá? O que eu quero falar com isso? Por exemplo, se for investigar a Caixa Econômica. Caixa Econômica é empresa pública, então é a PF. Se for investigar o Banco do Brasil é Sociedade de Economia Mista, não é a PF. Então marca isso. Bens, serviços da União, autarquias e empresas públicas. Eu já vi numa mesma prova colocar Banco do Brasil e Caixa Econômica. Um era a PF, a outra não era. Valeu? E uma terceira parte. Infração cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Muitas das operações que você vê da PF é nesse terceiro caso.
Às vezes é o segundo caso, envolve a União, mas às vezes é esse terceiro caso, repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme. Por isso que você vê essas operações da PF em 3, 4, 5 estados. Valeu? Então divide em 3 partes. Apuração política e social, bens e serviços da União e repercussão interestadual e internacional e existe repressão uniforme. Já caiu, presta atenção aqui, a segunda e a terceira, dizendo que é a PF se for em detrimento de bens e serviços da União e tenha repercussão internacional ou interestadual e exige repressão uniforme. Ao colocar os dois, deixa falso a questão. Qualquer um deles isoladamente é a PF. Ao colocar os dois, deixa falsa a questão. Valeu? Avançamos? Mais uma questão, ó. Crime contra o patrimônio de empresa brasileira de correio e telégrafo. Isso aqui é interessante, ó. Talvez você tenha que saber isso por administrativo. Tá certo? Tá? Aí tem que conversar com o professor de administrativo aí. Veja. Nesta prova, o aluno deveria saber que Correio é uma empresa pública e por ser uma empresa pública é a PF. Tá? Então toma cuidado com isso. Valeu? Então tá correta a questão. Avançamos? Polícia Federal dispõe de competência para proceder à investigação de infrações penais cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, exigindo repressão uniforme. Essa é uma das hipóteses que é a PF. Valeu? Avançamos. Prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, contrabando e descaminho. Você deve saber melhor do que eu a diferença de contrabando e descaminho, mas eu vou falar assim mesmo, só para desencargo, tá? Contrabando é uma mercadoria proibida. O cara tá trazendo uma granada, uma bazuca. Descaminho é o cara que não pagou imposto. Tá trazendo lá o cigarro, o perfuminho, um whiskyzinho, né? Aquela bebida marota e tal, sem pagar imposto. Aí é descaminho. Então a PF investiga tráfico, contrabando, descaminho. Mas marca isso, não deixa de gravar isso, grifar isso e tudo mais. Sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos. Sem prejuízo. A gente vai ver daqui a pouco um item que é exclusivo da PF. Aí o cara pega o exclusivo lá daquele dispositivo e vai jogar aqui, dizendo que só a PF faz isso. Ora, todo dia você vê Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal fazendo apreensão de droga. Então não é exclusivo da PF. Contrabando e descaminho também não. Então não deixa de grifar aí, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos. Marcamos isso? Valeu? Importante. Mais uma questãozinha, tá? Depois a gente vai fazer umas aulas de exercício, tá? Mas você vê, quase todas as aulas a gente tem complementado com exercício aqui, tá? Diz aqui, de acordo com a norma constitucional, cabe exclusivamente à Polícia Federal prevenir e reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Exclusivamente a PF. Não. Tá certo? Não é. A PF faz isso, mas não é exclusivo da PF. Valeu? Avançamos? Então vamos lá. Exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Toma cuidado aí. Aeroportuária, tá? Polícia Federal cuida de porto e aeroporto, tá? Lá em Paranaguá tá a Polícia Federal. Aqui no Afonso Pena tá a Polícia Federal. O cara vai trocar e vai colocar aérea. Não. É aeroportuária. Ó. Olha aqui uma coisa bem importante, esse inciso 4. Várias perguntas sobre isso. Na verdade, ele pergunta mais isso misturando lá com a Polícia Civil, que é o mote nosso. Ele vai dizer aqui, exercer com exclusividade Polícia Judiciária da União.
Que é a Polícia Judiciária? Polícia Judiciária é aquela que investiga. Quem é Polícia Judiciária? Polícia Federal e Polícia Civil. Se for da União, é só, aí sim é exclusivo. Aí sim é exclusivo. Se for da União, é só a PF. Valeu? Tudo bem? Tranquilo? Avançamos? Então vamos lá. Mais uma pergunta. A exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 88 à Polícia Federal para o exercício das funções de Polícia Judiciária da União impede a realização de atividade de investigação criminal pelo Ministério Público. Não. O Ministério Público também tem esse poder, essa capacidade. Tá? Jurisprudência do Supremo nesse sentido. Acho que para nossa prova é demais isso aqui, mas deixei aqui, ó. Tá? Avançamos? Então vamos lá. Mais uma. Polícia Federal, organizada e mantida pela União, atua de forma preventiva e repressiva no combate a certos delitos, sendo ainda a sua responsabilidade o exercício com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Então não esquece disso. Polícia Judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal. Se for da União, é exclusiva da PF. Tranquilo? Então vamos que vamos. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º e 3º tem aquelas 4 ideias que a gente já falou. Ó, permanente, mantido pela União, estruturado em carreira, tá certo? Na forma da lei, tá? Essas 4 ideias. O que a Polícia Rodoviária Federal faz? Patrulhamento ostensivo de rodovia federal. Vai ter pergunta falando rodovia federal estadual. Não. A diferença da Polícia Ferroviária Federal é que é de ferrovia federal. Mas essas ideias são as mesmas. Permanente, mantido pela União, estruturado em carreira na forma da lei. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, ó. PRF destina-se na forma da lei a patrulhamento ostensivo de rodovia estadual e federal. Estadual não, né, gente? Beleza? Que beleza. Nós vamos gabaritar essa bagaça, hein? Me ajuda a te ajudar aí, vamos gabaritar essa bagaça. Mesma coisa, não custa repetir, né? Já que recordar é viver. Permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira na forma da lei. E cuida de patrulhamento ostensivo de ferrovia federal. Ferrovia federal. Valeu? Então vamos lá. Tá. Muito importante para nós. Polícia Civil é dirigido por delegado de polícia de carreira. Vejam. Eu não posso ser o chefe da Polícia Civil. Não sou delegado. Mas o delegado Azor, conhece o delegado Azor? Tem um grupo de pagode. Ele manja do pagode aí, tá certo? Esse poderia ser chefe da Polícia Civil, tá? Porque é delegado de polícia de carreira. Tudo bem? Então ele fala, ressalvada a competência da União, Polícia Judiciária. Tá? Então, primeira coisa, Polícia Civil é dirigida por delegado de carreira. Segunda, é Polícia Judiciária. Terceira, apura infração penal. Mas, ó, presta atenção aqui numa que cai direto, exceto as militares. Cansei de ver questão dizendo inclusive as militares. Não. Infração penal militar aí não é a Polícia Civil. Não deixa de grifar isso, exceto as militares. Valeu? Então avançamos. Segurança pública é direito de todos e nesse sentido incumbe a Polícia Civil a função de Polícia Judiciária da União? Não. Da União não, né? Valeu? Então vamos lá. As polícias civis, as quais incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infração penal, exceto as militares, subordinam seus governadores de estado e DF dos territórios. Isso é verdade, mas é um outro dispositivo que a gente vai ver na sequência, tá? Mas essa parte é verdadeira, tá? Quem comanda a Polícia Civil é o Ratinho Júnior. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Polícia Militar
cabe polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Então, polícia ostensiva, ela que vai fazendo ronda. Ela que vai pro fight. Tudo bem? Preservação da ordem pública. Tem lá uma manifestação a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Tanto faz. E lá no meio da manifestação, vem lá um black bloc e começa uma quebradeira. Quem vai preservar essa ordem pública? Polícia Militar. Isso é atribuição da Polícia Militar. Beleza? E o que o Corpo de Bombeiro faz? Além de outras atribuições, cuida da Defesa Civil. Então você tem lá, caso Deus me livre e guarde, Brumadinho, tá lá o Corpo de Bombeiro. Tem lá uma enchente, tem lá o prédio que caiu lá no Rio, Muzema, né? Muzemba, alguma coisa assim. Defesa Civil, tá lá a polícia, o Corpo de Bombeiro Militar. Tudo bem? Tem outras atribuições? Sim. Quem vai fixar isso? A lei. Valeu? Muito bom. Fundamental, presta atenção, acrescentado pela emenda 104. Então, ó, cheira concurso público. Falamos já sobre isso. Polícia Penal vinculado a órgão administrador do sistema penal, tá? Da unidade federativa que pertence. Cabe a segurança de estabelecimento penal. Então, Polícia Penal faz a segurança de estabelecimento penal. Tá? Fundamental para sua prova, marca isso aí. Valeu? Então tá. Tá quentíssimo, hein? Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar são órgãos auxiliares e reserva do Exército. Cuidado aqui, marca isso, é reserva do Exército. Eles vão falar que é reserva das Forças Armadas. Não, reserva do Exército. E subordinam-se juntamente com as polícias civis, aí aquela questão que a gente viu, aos governadores de estado, Distrito Federal e territórios. Então, primeiro, é órgão auxiliar e reserva do Exército. Aí, marca aí, faz um quadrozinho. Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Força Auxiliar e Reserva do Exército. Aí são subordinados aos governadores de estado, DF e territórios. Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Civil. Aí você coloca a Polícia Civil. Cuidado que eles vão misturar essas duas partes do parágrafo 6º. Valeu? Então vamos lá. A Constituição Federal estabelece como forças auxiliares e reserva do Exército as polícias e os corpos de bombeiro. Falso, não são as polícias. A Polícia Militar. Polícia Militar. Polícia Civil, não. Cuidado aqui essas polícias. Eu coloco essa questão sempre nas turmas presenciais e uma boa parte da turma perde isso. Então fica atento a isso. Valeu? Muito bem. Artigo 7º. A lei vai disciplinar a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Aqui é uma lei ordinária, tá? É uma lei ordinária. Valeu? Tá. Essa também é uma que cai bastante. Guarda municipal. Município pode ter guarda municipal para proteger bens, serviços e instalações. Tá? Na forma da lei. Lei ordinária aqui. O cara vai trocar isso. Beleza? Pergunta: é permitido aos municípios a criação de guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, inclusive com a atribuição do poder de polícia de trânsito? Você tem julgado, não sei se é um julgado supremo ou leis que falam sobre isso. Por exemplo, aqui em Curitiba, a guarda municipal acaba fazendo isso. Através de convênios, ela pode exercer essa atribuição. Valeu? Muito bom. Parágrafo 9º, isso aqui é bem legal, isso aqui você vai ver com o Marcelo, se você estiver fazendo coisa, ou com os outros professores de administrativo, tá? Remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados é de acordo com 39, parágrafo 4º. 39, parágrafo 4º, gente, é o subsídio. Subsídio é uma parcela única, que ele não vai receber outras parcelas. Ele só recebe por subsídio.
Tudo bem? Parcela única. Valeu? Não tem adicional, abono, prêmio, tá? Marca isso, não deixa de marcar isso. Beleza? E o 10º para fechar. Segurança viária é exercido para preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Isso a gente já tinha visto no caput, mas o texto fala nas vias públicas. Nas vias públicas. Tudo bem? Então repete o caput, mas nas vias públicas. Inciso 1, compreende educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei. A lei aqui é uma lei ordinária, que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Mobilidade urbana eficiente. E 2, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Então, agentes de trânsito na forma da lei. Beleza? Opa. Tranquilo isso? Valeu? Fundamental o 144. Isso aqui tem que estar decorado para sua prova. Em especial o caput lá com os incisos, o inciso 6º e o 5º-A, por serem novidades do final do ano passado, gente. Então tem que decorar o 144. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fechamos mais essa aula. Ótimos estudos para você e beija muito.